Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Franklin Mangueira e este é o canal Simples Palavras. No vídeo de hoje eu vou fazer uma exposição bíblica na Epístola de Judas. Mas antes de começar, gostaria de dizer que toda semana nós teremos vídeos novos e se você ainda não é inscrito, eu te peço, inscreva-se neste canal para que venha nos ajudar. O nosso intuito é fazer com que você venha aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre o Evangelho de Cristo, sobre a graça e assim fazer com que você venha crescer e evoluir, tá bom? Então também não se esqueça de apertar no sininho, porque toda vez que você apertar no sininho, toda vez que eu lançar um vídeo novo, então você vai ser ali alertado, acerca do vídeo novo que eu acabei de lançar. Então não se esqueça também de apertar no sininho, ok? Então vamos lá, na Epístola de Judas. Para quem não sabe, a Epístola de Judas só tem um capítulo e, portanto, vamos fazer exposição bíblica nesta carta, ok? Então vamos lá, Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Observe que Judas, para quem não sabe, Judas era o meio-irmão de Jesus. Por incrível que pareça. Ele era um dos meio-irmãos de Jesus, porque era filho de Maria e José. Para quem não sabe, Jesus ele tinha mais 4 irmãos, entre eles Tiago, José, Simão e o próprio Judas. Se você tem alguma dúvida acerca disso, está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, tá bom? Então Judas vai chegar e ele vai falar, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Observe que Judas, ele começa a falar que ele é servo de Jesus, porque antes da crucificação, antes da crucificação e da ressurreição de Cristo, Judas negou Cristo como Messias. Mas é também uma forma até assim de a gente entender porque Judas ele cresceu com Cristo, era irmão de Cristo, Então em algumas ocasiões a família não realmente entendia que o próprio Jesus Cristo ele era o Messias, que ele veio para salvar a terra. Então Judas, que provavelmente brigou com os irmãos, brigou com o próprio Jesus, brincou com ele, e agora se vê nessa situação, então talvez tenha demorado a cair nessa percepção que realmente o meio-irmão dele era o Messias enviado por Deus, entende? Então Judas, ele se intitula como servo de Jesus. Observe que Judas não era o apóstolo, tá? Não era um dos apóstolos. Judas era o meio-irmão de Jesus. E ele vai falar, o irmão de Tiago, que era também o seu irmão, Era o irmão por parte de José e Maria. Então, Tiago era o irmão mesmo. Só Jesus que era meio-irmão, porque era de Maria e do próprio Deus, Então, Tiago, para quem não sabe, ele era líder da igreja de Jerusalém. Então, era alguém que cuidava da igreja e eles eram muito voltados a isso, a cuidar dos irmãos, a cuidar da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja orgânica, da igreja viva, da igreja onde Deus habita, que não é mais em sinagogas, templos, mas Deus habita dentro de você, dentro de mim. E ele prometeu isso, que habitaria dentro de nós e que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando eu falo igreja, eu estou falando desse tipo de igreja, desse tipo de templo, que é eu, que é você, que é o templo feito de carne, e de sangue, não feito de pau e de pedra. Mas ele vai falar aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo, ainda no versículo 1. E quando ele fala amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, antes ele usa o termo chamados. Observe que quando ele fala esse termo chamados, são os eleitos, são aqueles que conseguiriam entender
né, a graça, né, são aqueles que realmente Deus via que eles conseguiriam ouvir a graça e entenderiam e receberiam a graça de bom grado, né, de boa aceitação. Então ele fala aos chamados, amados Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Observe que quando Judas fez esta carta, né, ele fez para os cristãos judeus. Ele fez, essa carta é datada do ano de 68 a 70 depois de Cristo, e ele fez para, como já falei, os cristãos judeus, né? E o propósito dessa carta era relembrar a igreja da necessidade, né, da vigilância constante contra as heresias que estavam acontecendo naquela época. Ok? Então vamos lá, versículo a versículo, porque essa é a proposta do nosso canal. Né? Simples palavras, é fazer com que você venha entender de maneira simples, sem usar muita eloquência ou pomposidade, alguma coisa assim, tá? Então vamos ser mais sucintos possíveis e da forma mais simples possível. Eu quero poder passar isso para você, tá bom? Então vamos lá, no versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Observe que também a saudação deles antes era a misericórdia e a paz, né? Usava-se também saúde, um crescimento mais de forma humana, mas agora ele acrescenta um amor que é uma saudação de forma que a pessoa venha a crescer de uma forma mais espiritual, né? Uma forma mais ampla, né? de dizer que do crescimento, né, na vida de uma pessoa. Tá? No versículo 3, ele vai falar o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Vamos parar aqui. Então, observe o seguinte, olha o que ele vai falar. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação. Ou seja, ele falou aqui que quando ele começou a escrever esta carta, o propósito dele era falar acerca da comum salvação, da salvação dos cristãos, da comunhão, né? O intuito dele era falar acerca da salvação, né, da vida eterna, de estar com Cristo, né? Então, o desejo ao escrever essa carta foi esse. Porém, ele vai mostrar logo indo mais à frente no versículo, ele vai falar o seguinte: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ele iria escrever sobre a comum salvação, porém ele se sentiu impelido, né, a escrever para aqueles irmãos, para que eles viessem a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue a eles. Então, o que acontece? Ele estava observando ali que estava existindo situações que estavam sendo bem difíceis naquela época, principalmente para a igreja. Quando eu falo igreja, é pessoas, tá? Quando eu falo igreja, é você, sou eu, é onde Deus habita, tá? Então, observe que estava ali naquela época, começando ali a adentrarem no seio da igreja falsos mestres que estavam trazendo ali palavras estranhas para aquela igreja. Então, o que acontece? Quando João ele foi escrever essa carta, ou Judas ele foi escrever essa carta, o intuito dele realmente era escrever sobre a salvação. Porém, quando ele viu, ele estava enxergando toda essa situação, que estavam entrando homens, que logo depois ele vai falar no versículo 4, eu vou até ler para vocês agora, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ou seja, certos indivíduos agora estavam adentrando na igreja, e aí o que estava acontecendo? Eles estavam vindo de forma dissimulada,
né, de forma ali a não mostrarem quem eram realmente, quais eram as suas verdadeiras intenções. Então, é por isso que ele vai pedir, vai falar com os irmãos para que eles agora batalhem diligentemente pela fé. E quando nós vamos para o grego, esse batalhar significa agonizar pela sua fé, agonizar pela fé que uma vez foi entregue a eles, aos santos. Então, ele vai pedir, olha, cuidado, lutem, cuidado com o que há de vir aí, cuidado com o que já está acontecendo no meio de vocês, tomem cuidado. Então ele já estava começando a falar isso. Aí no 4 agora, no versículo 4, ele vai falar: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Esses homens, eles estavam dando início ao que vai ser chamado de gnosticismo no futuro. João, né, eu agora falando de João propriamente dito, primeira, segunda, terceiras cartas de João, ele vai sofrer com esses homens. E agora, onde está agora estabelecido o gnosticismo propriamente dito. O gnosticismo vem de gnosis, e que significa conhecimento. Esses homens, os gnósticos propriamente dito, porque eu agora estou falando de João, aqui em Judas nós estamos falando do pré-gnosticismo, tá? Não era o gnosticismo propriamente dito ainda. Esses homens estavam entrando com ideias estranhas na igreja, aqui em Judas, certo? E depois de 25 anos, João agora vai encarar o gnosticismo propriamente dito. E esses gnósticos, né, a principal ideia que eles tinham é que Jesus Cristo não veio em carne. Que Jesus Cristo, ele veio aqui como um holograma. Ele não foi um homem como nós, que tinha carne, sangue, e que ele realmente, eles diziam que Cristo ele não encarnou. Quando eu falo encarnou, observe que encarnar é diferente de reencarnação. Reencarnação é quando um homem vive várias vidas e retorna de novo, algo nesse sentido. Mas Cristo ele encarnou, ele se fez carne, ele se fez homem para salvar a mim e a você. Então esses homens estavam dizendo que Cristo ele não veio como um homem de verdade. E todos nós sabemos que Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Se você disser que uma dessas variáveis aí, elas não são exatas, então você está cometendo realmente um grande erro. Na teologia nós chamamos isso de heresias, né? Então quando você diz que Cristo não veio em carne, então você está cometendo aí uma grande heresia. Então eles estavam começando a falar acerca disso. E como eu falei, 25 anos depois, João agora vai encarar esses homens aí de maneira muito forte, e o gnosticismo já está bem enraizado até mesmo dentro da igreja. E aí quando nós formos estudar primeira, segunda e terceira João, nós vamos realmente ali entender melhor acerca do que ele estava falando, certo? Então, no versículo 4 ainda ele fala: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, né? Eles estavam entrando de maneira sorrateira, querendo enganar os irmãos, né? Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. A Bíblia vem falando acerca dos falsos mestres desde os primórdios, né? Então, é por isso que ele fala, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, porque desde os primórdios já se falava desses falsos mestres e que se deveria tomar muito cuidado acerca deles. E aí, a Bíblia vai e relata, Judas vai e relata, são homens ímpios, ou seja, que não têm piedade, os homens que não adoram a Deus de verdade,
que não seguem a Cristo, que não recebem a sua palavra de verdade, né? E transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E agora eles estavam transformando em libertinagem, né? Eles eram descarados mesmo e estavam transformando a graça, porque a graça, ela nos deu a liberdade. Cristo, quando veio aqui, ele veio para cumprir todas as leis. Então ele veio, ele cumpriu as leis para que nós agora fôssemos livres das maldição da lei. Então quando Cristo veio, né, ele teve que pagar o preço de toda a lei. E ele pagou. E ele se fez maldição por nós naquele madeiro. E aí veio a graça agora, porque nós somos libertos da maldição da lei, da maldição do pecado. E aí, Judas fala, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, né? Ou seja, é porque tem muitas pessoas que acham que a graça é motivo de eu sou livre liberalmente, eu faço o que eu quiser e eu que me vire. E não é isso, né? Muito pelo contrário, a graça ela tem uma conotação de muito mais responsabilidade, né? Você agora não vai para uma igreja para adorar a Deus. Você agora é uma adoração, você agora é o adorador constante de Deus, porque Deus agora ele habita dentro de você. Então nós temos que ser um culto constante a Deus todos os dias. Sabe, você não precisa ir para lugar nenhum para poder buscar a Deus, porque Deus está em você. Então, quando você diz, eu vou a tal lugar para adorar a Deus, é discrepante isso. Por quê? Porque Deus habita dentro de você. Deus está em você. Deus habita dentro de nós. Ele escolheu habitar dentro de nós. E, portanto, quando você fala isso, é estranho, porque se Deus está dentro de você, por que você vai, né? Muitos falam, quando eu vou viajar, eu vou no avião, eu estou mais perto de Deus. Como? Se Deus está dentro de você, Deus está dentro de nós. Não existe isso, né? Então, em todos os momentos, Deus está perto de nós. Mas esses homens estavam querendo transformar a graça em libertinagem, né? E onde superabundou a graça, não superabundou o pecado. Então, se você é da graça de verdade, não pense que você tem toda a liberdade agora para praticar pecados, né? E é de qualquer maneira que você vive essa vida. Não, não é assim. Não é assim e nunca foi. Muito pelo contrário, a responsabilidade agora é muito maior, porque agora você leva sobre os seus lombos o reino de Deus. E você tem que passar esse reino para as outras pessoas, para que as pessoas conheçam a Deus através da sua vida. E é assim que elas vão conhecer, né? Então, quando você abrir a boca e falar de Deus, as pessoas vão conhecer, né, Deus através de você. E se você é alguém libertino, como a pessoa vai dar realmente a verdadeira importância a Deus, sendo que você próprio não é o próprio Evangelho? Porque no Evangelho da Graça você precisa ser este Evangelho. Nós, muitas vezes, precisamos parar de falar e de dizer eu sou crente, mas precisamos agir mais, né? Porque o reino de Deus ele não é constituído de palavras, mas ele é constituído de ação e de poder. Então, quando nós agimos em nome de Cristo, essa ação ela é muito mais poderosa do que meras palavras. Ok? Então, eles estavam transformando a libertinagem em libertinagem a graça de nosso Deus. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles negavam realmente a Cristo, dizendo que ele não vinha em carne, que ele não veio em carne, que nada, como é que pode? Né? No gnosticismo propriamente dito, eles não aceitam essa questão, como já foi falado anteriormente. Por quê? Porque eles não entendiam como um Deus poderia ter vindo em carne, osso e sangue, como nós. Como um Deus, né, poderia agora morrer no madeiro. Eles não acreditavam nisso, eles não entendiam essa questão, né? E, portanto, eles não aceitavam. E eles diziam, olha, a carne é podre,
a carne pode pecar. Não tem jeito, você é pecador, vai morrer pecador, mas o seu espírito está salvo. Então, agiam dessa forma e diziam, não, olha, o pecado que você pecou ali, tudo que você fizer ali, Deus vai perdoar. Sabe por quê? Porque você é carne. Né? Você é carne, mas seu espírito não, ele está intacto, então você pode pecar o quanto quiser aí e que teu espírito agora, mas você ainda assim é salvo. Então pode praticar sem medo, sem nenhum rancor ou medo. No 5 ele vai falar: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Observe que Jesus, o próprio Deus, ele libertou o povo, né, do Egito. E aí levou para a terra prometida, mas muitos ali, agora, né, eles se voltaram contra Deus, né, foram apóstatas, fizeram outros deuses para adorar, né, foram incrédulos. E aí esse mesmo pessoal, né, eles foram destruídos. Né, nenhum deles veio a entrar, né, senão alguns poucos que vieram entrar, entre eles o Caleb. Né. Então, essa passagem ela fala diretamente, ele está usando e pensando justamente. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Em Gênesis 6, de 1 a 3, essa passagem ele nos leva justamente para essa passagem que está ali em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3, que é onde falam que esses anjos possuíram homens, né, que coabitaram com mulheres, e diz lá em Gênesis que as mulheres eram formosas, muito bonitas, né, e esses homens ficaram realmente, no tempo em que havia ali os gigantes. Então esses homens eram muito brutos, né, e eram conhecidos pela sua brutalidade, eram homens realmente de coragem. Né? E então, o que aconteceu? Logo no próximo capítulo, estou falando de Gênesis 6, no 7, Deus manda um dilúvio, porque Deus se arrependeu, né, de ter feito o homem, e o homem chegar a tal situação, chegar a tal conotação. Tá? Então, é por isso que ele fala aos anjos que os que não guardaram o seu estado original, porque eles possuíram homens, e esses homens, por sua vez, coabitaram com as mulheres, aquelas mulheres formosas e tal. Né? Então, eles abandonaram seus próprios domicílios e não guardaram o seu estado original. Né? E aí, esses anjos, está escrito, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, ou seja, né, no juízo final. Né? Ou seja, quando Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo, né? Que foi preparado realmente para eles. Então, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, certo? No versículo 7, ele vai falar: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, aqueles anjos, eles agiram de tal forma, e aí agora ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra, que também era uma cidade de muita luxúria, né, onde havia muita coisa normal, muitos transtornos sexuais, transtornos sensuais e sexuais, né? E ele usa também os exemplos dessas cidades que eram entregues à prostituição, né? E agora eles são postos também como exemplo e irão sofrer também
o exemplo do fogo eterno, tá? E é por isso que ele fala, exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ou seja, eles vão também sofrer essa punição. Aí no 8 ele vai falar, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, né, os que tinham realmente uma imaginação muito anormal, eles tinham transtornos sensuais, eram realmente sonhadores alucinados, né? Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eles realmente difamavam tanto formas de governos civis, como também formas de governos espirituais. Observe que quando ele fala difamam autoridades superiores, ele provavelmente está falando aqui de anjo, porque logo no versículo 9 ele vai usar o exemplo do arcanjo Miguel, o que aconteceu. Então vamos ler aqui no versículo 9 o que ele tem a falar. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, para quem não sabe, ele é o guarda de Israel, né? Ele realmente tem essa responsabilidade de guardar Israel. E ele também é o que lidera todos os anjos do Senhor, os santos anjos do Senhor, né? E aí ele vai usar essa passagem que fala, quando o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Moisés, ele foi ali ele realmente foi no Monte Nebo, né? Onde ele morreu ali. E aí o que aconteceu? Provavelmente, o arcanjo Miguel, ele estava ali enterrando, né, o corpo de Moisés. E quando chegou o Satanás, isso aí é quase uma parafraseando, né? Mas provavelmente aconteceu isso. Então provavelmente o Satanás, né, o diabo, ele viu que o arcanjo Miguel estava enterrando o corpo, né, de Moisés, e aí agora eles entraram em luta. Porém, né, o arcanjo Miguel logicamente não cedeu isso, porque o diabo ele tinha alguma pretensão com relação ao corpo de Moisés. Ninguém sabe se ele queria usar o corpo para idolatração, para que as pessoas viessem a idolatrar, né, ou sei lá o que, ou sabe-se o que, mas o diabo tinha alguma coisa que gostaria de fazer com relação ao corpo de Moisés, tá bom? Então, eles contenderam, né, disputavam a respeito do corpo de Moisés, porém, o próprio arcanjo Miguel ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo, né? Pelo contrário, disse o Senhor te repreenda. Eu quero dizer o seguinte, essa passagem, meus queridos, ela não se encontra na Bíblia original, certo? Essa passagem, ela se encontra num livro chamado Assunção de Moisés. Esse livro, ele é um pseudepígrafo, ou seja, são textos com falsas autorias. Provavelmente não veio de Moisés, provavelmente não foi Moisés que escreveu, né? Provavelmente não foi ele que escreveu essa passagem, certo? Então, esse versículo 9, ele não existe nas Bíblias, né, antigas, nas Bíblias originais. Só é encontrado nesse pseudepígrafo, né, que é chamado Assunção de Moisés, tá bom? Ninguém sabe se é de autoria real de Moisés, ok? Por isso que é chamado pseudepígrafo. E aí o que acontece? Mas uma coisa chama muita atenção, né? Que é o seguinte, porém, ele não atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor te repreenda. Hoje, o que você vê hoje em dia chega a ser realmente ridículo, né?
Nós podemos ver várias igrejas brincando, falando de coisas que não entendem, né? Falando contra o nosso inimigo, né? E eu não estou falando para ter medo, mas eu vejo muita coisa, né? Eu vi muita coisa que as igrejas fazem, né? Tipo, pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo, pisa, pisa, pisa. Sinceramente, essas coisas eu não acho legal, né? Eu não acho certo, porque nós estamos mexendo com coisas que nós não sabemos, né? Então, o próprio arcanjo Miguel, ele não teve, né? Ele não agiu dessa forma de proferir juízo inflamatório. Ah, Satanás é derrotado, você é derrotado, você é isso, você é aquilo e tal. Mas ele falou, o Senhor te repreenda, né? Ele não falou, eu te repreendo, mas o Senhor te repreenda. Porque o arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel, um dos anjos mais poderosos, se não o mais poderoso que tem nos céus. Ele poderia realmente, né? Mas ele não fez isso, ele não agiu dessa forma. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com coisas que você não conhece. Eu não estou dizendo para você respeitar Satanás, nada disso, não é isso. Mas também não estou falando para você ficar brincando, né? Brincando e fazendo gozações, agindo de formas imprudentes, porque realmente isso não cabe a você nem a mim, ok? No versículo 10, ele vai falar o seguinte: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, ou seja, blasfemam, né? É como eu acabei de falar, eles vão blasfemando, não entendem e blasfemam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, ou seja, eles se autodestroem, tanto moral como espiritualmente, né? Então, eles são brutos, eles são como animais selvagens que agem por instinto, né? Eles não pensam, eles são brutos na essência da palavra, ignorantes na essência da palavra, apesar de parecerem sábios, apesar de virem com palavras bonitas, né? Mas o seu intuito é realmente fazer com que as pessoas venham se perder, é fazer com que agir de forma dissimulada, é agir de forma que venha desviar as pessoas da verdade da graça de Cristo, do Evangelho verdadeiro. Então, eles se corrompem, né? Eles se autodestroem, tanto moralmente e espiritualmente. Aí no 11 ele vai falar, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, né? Caim, o irmão de Abel, né? Ele preferiu agir de forma dissimulada com Deus, não ofertou a Deus da maneira que deveria ser ofertado e entrou em condenação por isso, veio, né, e matou seu próprio irmão Abel, né? Então, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, né, porque foram gananciosos e movidos pela ganância e se precipitaram no erro de Balaão. Balaão foi pago também para que amaldiçoasse a Jerusalém, Israel, né? E aí esses profetas, né, principalmente Balaão, ele também foi movido pela ganância, né? E pereceram na revolta de Corá. Corá foi um daqueles que não quis ser submisso à autoridade de Moisés, né? Então começou a falar mal, né, da questão de Moisés, dele estar ali administrando todo aquele povo, e se voltou contra Moisés, e Deus veio a destruir Corá também. No 12 vai falar, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas,
Vamos ler cada um, né? No versículo 12, ele está falando: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Quando ele fala rocha submersa, observe que as rochas submersas são assim uma preocupação para quem está no mar. Observe que o Titanic foi por uma rocha que ele veio acontecer todo aquele desastre. Então, as rochas submersas, elas estão ali escondidas e ninguém sabe quando ela pode atacar. Então, esses homens são como rochas submersas que podem trazer destruição de forma repentina. E esses homens, eles estão ali junto a nós, se banqueteando em nossas festas, né? Se falando que são nossos irmãos, dizendo-se que são irmãos, né? E são pessoas que estão ali de formas totalmente dissimuladas, ok? Eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Eles não seguem comunhão com os irmãos, né? E quando eu falo de pastoreio, eu falo de ensinamentos, porque o verdadeiro pastor é aquele que ensina, é aquele que tem na sua essência um ensino, né, da palavra. O próprio Cristo veio, a forma de Jesus agir foi uma forma didática, né, onde ele veio ensinar. Observe que ele ensinava. Porém, esses homens, eles se apacentam assim só, eles não têm comunhão com os irmãos. Observe que naquele tempo, quando não existia templos, só existiam ali as sinagogas, porque não existia templos como nós vemos hoje, em cada esquina tem um templo. Mas esses irmãos se reuniam onde quer que fossem. Eles se reuniam em suas casas, eles se reuniam nos pátios nos pátios ali, né, dos próprios templos, das sinagogas, né? E onde desse para se encontrar, eles se encontravam e ali eles tinham plena comunhão. Então, esses homens, eles não dão o verdadeiro valor a esta comunhão com os irmãos, né? Eles não professam a mesma fé que esses irmãos. E, portanto, eu digo que, por mais que você não vá a uma igreja física, você ainda precisa ter comunhão com seus irmãos, né? E quando eu digo comunhão, quando a palavra de Deus diz: onde duas ou mais pessoas estão ali reunidas em meu nome, ali eu estarei, né? Então, observe que apenas se você estiver com mais uma pessoa conversando, falando de Deus, Deus ali está no meio de vocês, né? E ali já está havendo um culto. O culto a Deus, ele independe de você estar dentro de uma igreja, né, dentro de um templo, seguindo ali a liturgia. Primeiro vamos ler a Bíblia, depois vamos tocar, vamos louvar ao Senhor, depois vamos pedir os dízimos e ofertas, depois vamos passar para a oração, depois vamos passar para a palavra, depois vamos passar para o final. Então não, né? Deus, ele age de forma natural, né? Deus, ele está agindo em nossas vidas de forma natural. Então, onde quer que você vá, você está cortando o cabelo, você está sendo um culto para Deus ali, você está falando de Deus e Deus está ali com você, né? Se você vai à praia, você está sendo um culto a Deus. Se você vai ao cinema, está sendo um culto a Deus. Quando você está com sua família, a verdadeira comunhão está ali também, né? Junto com sua família. Quando você sai para poder ir numa pizzaria, você está louvando a Deus. Quando você está com sua família, né, em casa, lendo a Bíblia, ou orando, ou até mesmo assistindo a televisão, né, estão tendo comunhão, tem a cumplicidade, tem o amor. Isso realmente agrada ao Senhor. Então é isso que é a igreja, né? A igreja, ela não pode ser pautada em um local fechado, porque igreja vem de eclésia, né? Que são agrupamentos de pessoas que são chamadas para fora, né? Então, a igreja verdadeira, eu vou insistir toda vez em dizer que a igreja verdadeira somos nós. A igreja verdadeira sou eu, é você. Deus habita dentro de você. Deus decidiu que agora o templo dele seria em você.
certo? Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí, esses homens, como eu acabei de falar, são como rochas submersas que trazem destruição repentina, né? E esses homens também, eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Então, eles não se importam com comunhão, eles não se importam com Deus, né? Eles agem da forma que devem agir, né? De forma dissimulada e depois eu peço perdão, eu ajo como eu quero e bem entendo e acabou, né? Então são homens que se apacentam a si mesmo. São nuvens sem águas impelidas pelo vento. Observe que o pensamento de Judas é quando realmente existe um local que está ali, é um local desértico, um local sem chuva, né? Um local que está muito tempo sem chuva, com uma seca. E quando essas pessoas que estão ali numa seca veem uma nuvem, a primeira coisa que vem é a esperança. Opa! Vai vir chuva, vai vir chuva, vai vir chuva. Quando vê a nuvem ali se formando, né? As pessoas que estão no local de seca, a primeira coisa, quando vê uma nuvem, eles pensam isso. E imaginem a tristeza dessas pessoas que só quando vem a nuvem se formou, porém o vento as leva. Então esses homens são como essas nuvens que dão aquela impressão de esperança, mas a esperança logo logo é frustrada, né? Então eles são como esses ventos que levam essas nuvens e não trazem nada, não trazem fertilidade, não trazem água, não traz matar sede, não traz nada. São como árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mostras, desarraigadas. Então são como as árvores que estão ali na estação de frutos. Aquela árvore frondosa, aquela árvore grande, você pensa, nossa, essa árvore vai dar muita manga e eu vou estar esperando essa manga. Eu quero comer essa manga o mais rápido possível. E aí, no tempo certo, já está no tempo de dar os frutos, ela não dá. E é mais uma para trazer realmente aquela, né, sensação de tristeza, né? Ou seja, elas são desprovidas, são mortas duplamente e são totalmente desarraigadas, né? Só tem beleza, só é frondosa, mas não dá, não sacia nossa fome.